Olá, pessoal. Primeiro amigo aí que entrou. Mais um. Olá. Sleep. Sleep. Tudo bem, Sleep? Tudo tranquilo? Demorei um pouquinho aí, né? Me atrasei um pouquinho, peço desculpas. Ó, tem bastante gente entrando aí, 13 pessoas já. Legal, galera. Quero agradecer vocês já. Tudo ótimo, cara, tudo ótimo. Quero agradecer vocês já por todas as... Nossa, eu fiz um vídeo ali e deu 20 mil visualizações hoje de tarde já. Foi muito incrível, tá? Eu agradeço os comentários. Eu não consegui comentar nem 10%. Prometo que à noite depois eu vou responder cada um de vocês, tá? Vocês são muito importantes pra mim e eu creio que a gente tá fazendo um trabalho realmente novo, que nunca foi feito, sabe? De explorar essa questão espiritual. Que o Espírito Santo sempre explica na Bíblia que a nossa vida, que a nossa luta não é contra as pessoas, né? A pessoa, quando se volta contra você, você sempre tem que lembrar, se uma pessoa, alguém no trabalho está se voltando contra mim, alguém na minha família se volta contra mim, você tem que lembrar que tem espíritos ali, que são, na verdade, demônios que estão influenciando essa pessoa. Não é culpa dela, como diz a palavra, né? A luta não é contra seres humanos, e sim contra espíritos, né? Que dominam esses seres humanos, tá? Feliz aniversário, Skip. Beleza, irmão? Sleep Noia. Feliz aniversário, irmão. Tô te dando aí, ó, viu? Legal. Vamos descontrair um pouquinho, né? Hoje eu quero falar, ontem eu falei de Jesus, né? Falei de Jesus, onde Jesus cita o terceiro céu, tá? O segundo céu, né? E ele fala da prisão, onde os deuses que pecam vão, né? E essa é a prisão que eu escuto, cara. Eu escuto eles, cara. É incrível, sabe? É incrível. Eles são pessoas como a gente. A forma deles falarem... O cara me falou, cara, mas eles falam em português? Mano, eu fico vendo vídeo e abrindo o terceiro olho. Isso é perigoso? O terceiro olho, tu fala a glândula pineal? Eu não entendi, irmão. Tenta se explicar melhor, tá? Então eu tava falando que a gente... Existe um terceiro, um submundo aqui, paralelo, que quanto mais a gente se rebaixa espiritualmente, mais eles conseguem nos influenciar, certo? Boa noite, Maurílio. Eles nos influenciam mesmo, cara, é real, sabe? Eles influenciam, eles conseguem fazer coisas que você nem sonha, tá? Eles conseguem, por exemplo, eles conseguem, se tu tá muito baixo espiritualmente, eles conseguem fazer você ouvir a voz da tua esposa, por exemplo, sabe? Falando uma frase que ela não falou. Eles conseguem imitar a voz de um filho, certo? Eu acho que muitas pessoas se matam por conta dessas influências, né? Às vezes eu escuto um filho tá escutando o filho falar mal dele. Aí o pai vai lá e se mata. Muitas das pessoas que se matam é por influência desses demônios, tá? Tá? E esses demônios, eles estão por tudo, cara. Eles estão por tudo, tá? Tem que estar em oração. Foi incrível aqui na minha casa, que eu tinha demônios aqui, eu sabia que tinha eles, eu via eles, e veio um pastor aqui da Assembleia ali, o meu pastor que me tutela, cara, ele orou em línguas, que sumiu tudo, cara, sumiu todos aqui. Então, os pastores têm muito poder, viu, pastores, padres, esses padres que se consagram mesmo, sabe, que são consagrados, eles têm muito poder contra esses demônios. Então, às vezes, se você está numa situação assim, que você sente que a tua casa está muito carregada, chama o pastor, se é um pastor consagrado, eles fogem, cara, eles fogem, eles não suportam, né? Claro que você tem que depois manter a tua casa limpa, né? Mas enfim, cara, é real, tá? É real, gente. É real, sabe? Isso de como abrir o terceiro olho. Você tem cara de ser presidente de torcida organizada. Não sou não, irmão. Não sou nada disso não, tá? Eu sou só um cara normal que morreu um dia. Eu tive uma parada respiratória, fui pro céu lá, eu tava entrando no céu e tiveram misericórdia de mim, me deram uma segunda chance. O cara tocou assim no meu ombro. Cara, que Deus me mate hoje. Eu tô mentindo sobre isso, essa é a minha experiência, tá? E me tocou no ombro assim, uma pessoa me tocou no ombro, eu creio que foi Jesus, cara, sabe? E me tocou no ombro, eu fui tentar olhar pra ele assim, aí ele me empurrou pelas costas assim, e falou, vai por aqui. Não escuto, falou assim, bem pra mim, não escuto o que eles dizem, e me empurrou nas costas assim, vai por aqui. E aí eu
tinha um corredor de anjos, né? Anjos, cada um com um livro assim, corredor assim, e subia assim, sabe? Subia pro céu e minhas pernas andaram caminhando sozinho, naquele corredor assim. Era um corredor que subia assim pro céu, né? E aí eu acordei no meu, puf, instantâneo assim, eu acordei no meu corpo, lá estavam chegando os paramédicos, né? Depois disso, tá? Depois disso, as coisas mudaram na minha vida, começaram a mudar, e comecei a ter experiências espirituais cada vez maiores, tá? E aí aconteceu isso tudo que está acontecendo, né? Então eu comecei a ter essas visões, tá? Essas visões, e isso só foi aumentando, e eu comecei a gostar disso, comecei a gostar e me aprofundar nisso, né? Porque era incrível. Eu percebia que quando eu jejuava grandes tempos, eu conseguia ouvir essas coisas. Eu comecei a me apaixonar por isso, me apaixonei por isso. Fiz vários jejuns para poder escutar esses seres, né? E quando eu vi, eu me perdi nisso, cara. E eles perceberam que eu estava, então, ouvindo eles. Quando eles perceberam que eu estava ouvindo eles, então, eles começaram a, sabe? Começaram a me influenciar de uma forma muito incrível, muito incrível. E eu teve um momento, então, que eu não soube entender isso. Que eu estava muito conectado com eles. E eles literalmente falavam assim, eu escutava eles, sabe? E o que eles faziam? À noite eles chegavam e, cara, eles faziam de conta que eles iam me matar em um grupo. E eu achava que eram pessoas de verdade, sabe? E eram pessoas de verdade. Eu olhava nas câmeras e não via nada, sabe? As câmeras se desligavam. Eu pensava, cara, esses caras são profissional, né? Então eles têm poder sobre tecnologia também, cara. Eles têm poder sobre tecnologia. E eles diziam assim, vou te matar, cara. Eu chamei a polícia umas 5, 6 vezes. Chamei a polícia. Passei tanta vergonha. Por isso que eu fui buscar a psiquiatria, né? E tomei remédio, não adiantou nada, né? Aí começou a acontecer experiências físicas juntas, né? A mais incrível foi quando eu vi os anjos aqui em casa, né? E eu vi um demônio que vinha de longe me matar, eu tive a visão desse demônio, e os anjos me salvaram, né? E o que foi que aconteceu uma coisa física também no mesmo dia, na mesma noite, durante a manhã, Cara, a minha casa foi rodeada de pombas. Nunca aconteceu, não tem pomba aqui. Cara, vou contar mais de 100 pombas, assim, vamos dizer assim, que tinham aí na minha casa. Seguramente umas 70, 80 pombas. Minha mãe saiu com a vassoura, assim, querendo tocar elas. Eu falei, cara, deixa as pombinhas. Depois que eu fui me flagrar que tudo tinha acontecido, que era tudo real, sabe? Porque era tudo muito louco, assim. Eles quase me mataram mesmo, eles me sufocaram, e os anjos vieram e me salvaram. Eles sufocam o ser humano, eles sufocam a gente, sabe? Eles têm o poder de sufocar você, se você tá fraco espiritualmente. Eu tava fraco espiritualmente. Tava vindo de um divórcio, tava fraco. Tinha me largado do meu filhinho, não tava bem. Eu meio que queria mesmo, eu tava muito fraco espiritualmente, sabe? Eu tava em pecado, tá? E os anjos me salvaram, e foi uma luta contra eles, cara. Eu vi tudo aquilo, foi incrível, né? A partir daquele momento, então, que eu vi aquela luta, e eu vi também aquela força física de todas aquelas pombas, que todo mundo tava vendo, aquelas pombas loucas, não tinha mosquito. Não tinha nenhum fenômeno de mosquito pra eles comer. Era só realmente as pombas na volta da minha casa, cutucando. E aqueles anjos, então, eu vi aqueles anjos, né? E quando eu me deparei com os anjos, eu perguntei, o que eu pensei, cara? Cara, quem vocês são? Vocês são da Polícia Federal, vieram me prender, que eu tava viajando porque os demônios falavam isso, tava me iludindo, ó, você vai ser preso porque nós inventamos um crime, eles diziam assim, nós inventamos um crime, nós botamos uma arma aqui, você matou crianças. Eles fazem de tudo pra te ficar louco, pra te matar. E aí, quando eu vi aqueles 3 anjos, assim, né, primeiro vi aqueles 2 anjos, assim, nunca tinha visto anjo careca, cara. Os 2 anjos eram careca, usavam roupas assim, estilo galáctica, assim, né? E eu vi também a anja que chegou, né? Mas aí quando ele chegou, aquele anjo assim, que eu cheguei perto, eu perguntei pra ele, tá aqui, se vieram me prender, são Polícia Federal, né? Cara, uma das poucas vezes que eu consegui me comunicar com o anjo. Cara, ele não saiu, cara. Quando tenta falar com o anjo, ele voa. Ele voa. Ele não aceita falar com o humano, né? Pelo que eu entendo. Pela minha experiência, né? E aí, aquele dia, então, ele me olhou assim, ele não me respondeu, só olhou assim pra mim e fez assim, ó. Fez assim, ó. Fez assim com a mão bem em cima, assim. Fez pra cima, pro céu, né? E, cara, eu me apavorei com aquilo, né? Então, depois dessa experiência que eu tomei a decisão, não, cara, eu vou ter que falar, porque isso aí tá muito louco, meu. Tá? Esquizofrenia ou não, eu vou ter que abrir pra galera, porque é muita coisa, muita coisa, muita coisa. E, além dessas dezenas de outras experiências que eu tive, que me levaram a crer, cara, que realmente, cara, existe algo além, certo? E então, a base bíblica que eu trouxe para vocês ali de Mateus 5, tá? Mateus 5, que Jesus cita, então, né? Jesus cita pra gente. Vou de novo falar para vocês, então, aqui, tá? Mateus 5, versículo... E os caras chegam assim para Jesus e falam assim,
Jesus, tá aprontando, cara, estão tudo aí sacaneando sábado, estão aí, tá fazendo, você veio pra quebrar com a lei, é isso que você tá fazendo, tá de sacanagem, Jesus? Jesus fala assim, todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo que pratica... Então, tu entendeu? Jesus não disse, cara, você vai pro inferno. Se for praticar esses pecados, você vai pro inferno. Como eles entendiam, né? Jesus falou, não, vai pro céu. Mas vai ser chamado menor lá. Vai chegar depois, alguma coisa assim, né? E ele segue, tá? E primeiro ele fala do homicídio, que é o pior dos pecados. Pior, é o que mais pena você pega. Pega muitos anos no inferno, tá? Ele fala primeiro disso. E eles assim... Ele primeiro cita o homicídio, né? Ele cita o homicídio porque ele sabe, ele já sabia que é um dos mais poderosos pra você apodrecer no inferno. Era em muitos anos. Depende do homicídio, cara, é muitos anos. Tipo, cara, pode chegar até 500 anos. É muitos anos mesmo, pelo que eu vi eles falando, entende? E ele fala assim no versículo 24, no 23, tá? Portanto, se você tiver apresentado sua... Tem mais... Cara, isso aqui dá pra tirar muita coisa daqui sobre o segundo... Eu só tô atropelando porque hoje eu quero falar do livro de Enoque, que fala dos 10 céus, tá? Isso aqui eu já falei nas outras lives. Então, mas eu vou repetir rapidamente para vocês entenderem, tá? Ó, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, o que é isso, cara? Você tá chegando no céu, tá? Tá chegando no céu e tá chegando pro teu julgamento, tá? Tu vai mostrar lá o que tu... Cara, eu tô obcecado pra fazer coisa boa pra Deus, tá? Depois que eu voltei no céu, cara, eu fiz tanta coisa boa, porque eu tenho um aborto nas costas. Então eu tenho medo, né? Então eu faço muita coisa, mas assim, ó, o que Jesus fala? Se tiver apresentando sua oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, o que é isso, cara? Teu irmão tem algo contra você, a tua esposa foi adulterada por você. O teu marido foi adulterado por você. Ou tu roubou do teu patrão. Entendeu? Tô dando casos bem cotidianos, tá? Ou você fez uma maldade com, sei lá, cara. Fez uma maldade com uma criança, por exemplo. Meu Deus, cara. Entendeu? Fez uma maldade com uma criança. Cara, isso deve ser uma pena... Eu nunca vi eles falarem sobre isso, sabe? Mas deve ser uma pena terrível. Molestar, eu nunca vi falarem sobre isso, sabe? Eu não sei qual que é a pena, não vi, eles não... Depois que eles perceberam que eu via, cara, eles ficaram muito espertos, cara. Eles não falam mais perto de mim, cara. É uma loucura, sabe? E eu vivo esse cotidiano com eles, tá? Eu vivo. E quando eu tô conectado neles, eu tento não mostrar que eu escuto eles. Tem que ser assim, porque senão... Além de eles te lançarem informação errada, eles querem te sacanear. Os anjos da mesma forma. Se eles percebem que você está ouvindo eles, eles vazam. Eles não estão autorizados a falar nada com a gente, pelo que eu entendi, sabe? Eles não falam com a gente. Não falam. Não adianta você querer conectar um anjo, irmão. Se você começar aquela oração, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, eles vazam. Eu já vi isso. Eles vazam. Eu tentei de tudo já, cara. Não, eles vazam. A única forma de atrair os anjos é oração. Orar para Deus. Pede para Deus enviar eles. A única forma é Deus conectar os anjos para ele enviar para você, tá? Mas como eu tava falando, cara, essa conexão, cara, é uma conexão tão... Eu não aconselho ninguém a se conectar, a fazer isso que eu fiz, sabe? Eu não aconselho porque, primeiro, é meio apaixonante, né? Tu meio que se apaixona por isso, cara, porque quando tu vê o sobrenatural, ele se apaixona, mas, cara, é perigoso pra caramba. Não se conecta com eles, não faz isso, tá? Faz aquilo que eu tô sugerindo pra você, tá? Pega todos esses pecados que a gente tem, em vez de você ir lá se preocupar em que tu tá entregando pra Deus apenas, não. Cara, tudo que tu confessar aqui na terra, tu não paga mais no céu, cara. Tudo que tu confessar na terra, tu não paga no céu. Entendeu? Cara, pelo que eu entendi, o adultério simples é 50 anos do inferno, cara. 50 anos do inferno vale tu ficar mentindo pro teu cônjuge? Cara, existe uma chance real disso ser, cara. Cara, vai lá e confessa o teu pecado, irmão. Confessa o teu pecado, cara. Não são mortos, espíritos de mortos que estão aqui nos arrodeando. São demônios que vão te escravizar. Eles vão te escravizar, tá? Já vou explicar pra vocês como é que funciona isso, tá? Fica aí, tá? Portanto, se estiver apresentando o jantar, e lembrado que tem algo com o seu irmão, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Então, cara, é muito importante se reconciliar com o teu irmão que tu aprontou alguma coisa. Porque lá no céu, eles vão chamar, você vai numa sala, eu vi isso, irmão. Você vai numa sala,
Eles vão mostrar tudo que aconteceu da maldade contra a pessoa e esse cara vai ter que te perdoar ou não. Se ele te perdoar, tu tá livre. Mas se ele não te perdoar, tu vai pagar aquela pena. Deus ainda é generoso, ele dá a chance do cara te perdoar. Mas dificilmente me perdoa, porque não adianta, não é perdoar de palavra. Eu vi uma situação assim que o marido se compadeceu da esposa, primeiro ficou bem irritado, mas depois a mulher se desesperou, não, pelo amor de Deus, me perdoa, meu marido não quer ir pro inferno, né? E tava os guardiões ali esperando, os anjos. E o cara, tá bom, me perdoa. Ela falou assim pro anjo que tava julgando, né? E o anjo falou assim, só que não vai dar não. Olha a tua cor. E a cor do cara era uma cor quase vermelha, puxada por um lilás, assim. A cor do perdão é uma cor azul no julgamento. É uma cor azul, cara. Então não adianta você falar de palavras, tem que perdoar de coração lá. E a mulher bailou e foi pro inferno. Não adianta você esperar bondade lá, porque o cara fica irritado quando vê aquela maldade, cara. O cara fica muito irritado. O cara tava pegando fogo, porque era um adultério bem pesado, pelo que eu entendi. Isso eu não pude ver. Mas pelo jeito era uma coisa que ele ficou com muita raiva, tá? E segue, cara. Então, deixa lá e depois volta pra oferta. Olha o que Jesus fala. Jesus, hein? Entre em acordo depressa com o seu adversário. Adversário que tu aprontou, tá? Porque pretende levá-lo ao tribunal. Olha só, faça isso enquanto estiver com ele. A caminho. É na terra, irmão. Está a caminho do céu, tá? Enquanto estiver a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Jesus está falando, cara, depois que você morre, tá? Olha que loucura. Você poderá ser jogado na prisão. Antes ele falou o quê? Cara, não há nada, o que ele falou lá em cima, tá? Aquele que cometeu o menor dos pecados e ensinar os outros a fazerem o mesmo será chamado o menor dos reis dos céus. Quer dizer, vai pro céu. E aqui ele fala o quê? Ele fala da prisão. Cometeu os pecados ainda, tem pecado para pagar, vai pra prisão, irmão, tá? E olha a última frase dele. Olha a última frase de Jesus no versículo 26. Essa é matadora, cara. Essa que foi me fazer ter certeza que aquilo que esses demônios falavam, que eu ouvia deles, era real. Versículo 26, pega a tua Bíblia aí. Eu garanto que você... Ó, eu vou ler primeiro o 20 na íntegra, o 25 para ler esse aqui, tá? Entre em acordo depressa, com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal, faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Prisão. Eu garanto, versículo 26, eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O último centavo é o último pecado, irmão. É o último pecado, é a continha ali que os caras estão contando. É isso, irmão, tá? É isso. Existe um inferno terrível que você vira escravo, tá? Você vira escravo. Ah, você vai se perguntar, mas como é que funciona isso? Como é que é? Que mundo é esse? Cara, é um planeta, pelo que eu entendi, igual ao nosso. Só que é uma dimensão paralela. Só que os caras são muito mais fortes que a gente, cara. São tudo gigante, cara. Tem uns caras que são muito mais fortes. Tem demônio de tudo que é tipo. Eles são muito mais numerosos. E como é que funciona? Vou explicar. Quando você peca, você tem o Espírito Santo, né? Você tem o Espírito Santo, você é invisível. Tá blindado. Todo humano é assim, tá? Quando você começa a pecar, sair fora do teu caminho. Começa a praticar o pecado, tá? E que feio, né? O que acontece com o teu corpo? Ele começa a exalar um mau cheiro primeiro. Eu vi eles falando assim, tô sentindo cheiro aqui, tem cheiro aqui. Tem cheiro aqui, dizia eles, os demônios falam. Tem cheiro aqui, tem coisa aqui. Ele já sente alguma coisa. Quando tu acelera um pouco mais o teu pecado, o teu corpo já cria uma cor. Já cria uma cor. E aí, meu irmão, você vira a televisão deles. Nós somos a televisão deles. Os pecadores, os humanos pecadores, são a grande diversão desse planeta. Sabe? Eles brincam com a gente, tem uns humanos que são mais pecadores lá, eles enchem aquela casa de demônio. Porque é divertido ficar vendo os pecadores. É mais ou menos isso. E veja bem. Sempre tem um demônio mais poderoso junto com os outros demoninhos, tá? Esse demônio mais poderoso é o mais forte, tá? Tem vários tipos de demônios mais poderosos, pelo que eu entendi. Eu vi um polvo gigante e vi um Anakin. São os que eu mais vejo, assim, sabe? O Anakin é um gigante de 6 metros. E o polvo também deve ter aproximadamente uns 6 metros. É tipo um polvo, assim, que ele tem um monte de tentáculos. O que eles fazem, tá? Eles ficam lá de fora da casa, assim, esses gigantes. E estão todos os demoninhos lá dentro, brincando pra ser testemunha. Quanto mais esse Anakin, ou esse demônio, esse polvo, influencia você... e vai ter as testemunhas, se ele é o grande responsável por você ir pro inferno, ele é teu dono. Ele é teu dono. Ele vai lá, você chega, você vai morrer lá e vai aparecer aqui. Você vai aparecer, todas as pessoas têm praticamente uns 30 anos mais ou menos, entre 25 e 30 anos. Todos são lindos.
E não, cara, não envelhecem, pelo que eu entendi, não envelhecem. Tinha um ali que tinha. Cara, eles têm tipo 1.000 anos, 10.000 anos, troço louco assim, sabe? Pelo que eu entendi, né? Você não envelhece, você tem um corpo lindo. Imagina mulheres maravilhosas. Mulheres mais maravilhosas que eu já vi nesse inferno, cara. É incrível mesmo, sabe? Pessoas lindas, lindas. São todos escravos de demônios, tá? Eles fazem o que tu não imagina, cara, com você. Entendeu? E assim, ó, então tá. Então você chega aqui, você vai chegar aqui, morreu, vai chegar aqui no inferno, que é o segundo céu nessa dimensão paralela, né? Tu tá lá, morto, mas tá lá com um corpo novo, e tu também enxerga, cara, os pecadores. E, cara, eu escuto os gritos da mulher gritar. Tem uma mulher que. Eu nunca vou esquecer a mulher que estava desesperada, sabe? Quando a gente conectava, eu escuto os gritos de desespero. E também escuto os gritos dos demônios gritando com eles. E os humanos gritam com eles. É um pânico, cara. No início que eu comecei, eu me desesperava. Eu achava que eu tava louco mesmo, né? E, bom, como que procede daí? Quando chega, depois eu vou responder tudo, gente, já vou responder, tá? Quando você chega aqui, então, quando o demônio vem e te recebe, né? Ele vai lá e pega a tua posse, tá? O que ele pode fazer, o demônio? O que ele pode fazer? Ele pode tanto ficar com você, ou ele pode leiloar você, entendeu? Se você é um cara que pegou muitos anos, você vale um valor maior. Se você for muito bonito, esteticamente, você também vale um valor melhor. Tá bem? Pelo que eu entendi, entendeu? A tua estética, né? Principalmente as mulheres, cara, são muito desejadas por esses demônios, tá? Então eles fazem um leilão. Eles estipulam um valor de leilão teto, e aí cada um pode leiloar. Se todo mundo bate esse leilão teto, eles vão para um lugar lá se matar, se disputar no braço quem vai ficar com você, tá? Cara, é isso, irmão, tá? É a minha experiência do que eu entendi, tá? E... meu irmãozinho, eu tenho muita confiança de que isso é uma coisa que tem um percentual bem chance de ser verdade, tá? Eu tomei todo tipo de remédio, não deu certo, tá? Não deu certo, não consegui escapar nada da minha mente. Sonho com essas coisas e eu pedi pra Deus me matar, se isso não fosse verdade, pra não levar você à perdição e eu não ir pro inferno depois de ter feito tanta coisa boa pra Deus. Que ele me mate se isso aí não é uma coisa que vai levar as pessoas ao descaminho. Certo? E eu tô aqui por tempo indeterminado, não sei quanto tempo eu vou durar nisso, irmão, porque eu tenho família. Isso aqui eu vou falar de gente que não entende, mas eu tô aqui para me sacrificar por você e para oferecer isso por meu Deus de Israel e por Jesus e pelo Espírito Santo, tá? Cara, confessa, cara, é mais fácil você passar aqui. Eu confessei, me lasquei. Que eu vi hoje falando, fui correndo confessar, me lasquei. Não importa, importa que eu não vou pro inferno, menos chance de ir pro inferno, tá? E eu vou dizer uma coisa pra você, irmão, confessa, vai lá e confessa. Cara, de repente a pessoa vai ser generosa com você. E não vale ser depois do teu, enquanto está no caminho, enquanto tá no relacionamento. Se deixar esperar muito o relacionamento também não vale, tá? Esperou passar 10 anos no relacionamento, aí chama pra confessar o pecado, não adianta. Não adianta, mas o que eu entendi? Mas se você vai e confessa mesmo assim, cara, já chega mais aliviado lá no julgamento. Então, mesmo assim, vale a pena você fazer, porque no julgamento a pessoa já vai estar sabendo que você falou a verdade. Então, já vale a pena você vai o quê? Vai amantegar o coraçãozinho daquela pessoa que foi atingida. Cara, vai e confessa, pelo amor de Deus, não corra isso, cara. É pavoroso, é pavoroso, é pavoroso. E é muitos anos, cara. Tem uma mulher que eu vi que pegou 20 mil anos, cara. 20 mil anos! Teve uma grande comemoração, uma grande disputa para essa mulher, uma mulher muito linda. Cometeu um monte de aborto, um monte de adultério, não confessou nada, cara. 20 mil anos, eles falando, 20 e poucos mil anos. Tava uma comemoração, uma luta por essa mulher, foi uma guerra por ela. E cara, que loucura, cara. Eu precisava desabafar isso para vocês. Eu não podia morrer sem falar isso para alguém, sabe? De dar esse testemunho daquilo que eles chamam de segundo céu, tá? Eles chamam de segundo céu. Vou rapidamente falar aqui sobre o livro de Enoque, onde eu busquei, como eu falo, né, os 10 céus que eles dizem, né. Tem um barzinho aqui que eles chamam de sétimo céu. Eu vou voltar pro sétimo céu, eles brincam. Cara, eles são muito brincalhões, eles são muito sarcásticos. São sarcásticos igual os humanos, cara. Tu imagina os caras mal, assim, mas que passam tirando flauta um do outro. O cara vê, eu tenho um demônio que toda hora fala assim, eu sou o mestre da culpa, eu sou o mestre da culpa.
Eles tentam fazer se culpar, cara. Eles usam a tua culpa pra você não buscar Deus, cara. O cara que é traficante, por exemplo, eles usam a culpa do cara, sabe? Pro cara não buscar Deus, cara. Não tem nada a ver, irmão. Homossexuais, cara. Eles humilham os homossexuais. Não, cara, se você é homossexual, te agarra em Deus. Deus te ama igual o outro. Igualzinho, ele quer o teu coração. Ele não quer que você fique bestializando a palavra de Deus apenas. Mas ele te entende, cara. Ele tá do teu lado. Ele quer o teu coração bom. Ele quer você praticando bem. Pratica o bem, cara. Não escuta o que as pessoas dizem. Tá? O que você não pode é o quê? É você ficar demonizando a palavra de Deus. Não faz isso. Entende? Pelo contrário, seja um cara comedido. Tenta minimamente lutar contra aquela tua realidade. Se não consegue, amém, irmão. É tua luta, não conseguiu, mas pelo menos tenta pra ter alguma coisa. E pratique muita bondade. Eu creio que você vai ser salvo, irmão. Vai ser salvo, eu creio de todo o meu coração. Entendeu? Porque tem muito homossexual que praticamente serve a palavra de Deus, cara. A gente vê assim. E tem muito hetero aí que diz que é cristã e é a própria besta, tá? O que vai ao teu coração, tá? Não deixa esses demônios te enganar. Eles entram na tua mente, cara. Entra na tua mente, porque você está em pecado, então você é vulnerável. Eles entram na tua mente e te arrebentam por dentro, cara, tá? Não importa o que você está fazendo agora. Não importa se você está usando droga, cara. Não importa se você está bêbado, caindo aos pedaços. Te agarra em Deus, pega um salmo e lê. Vai fortalecer o salmo, é o que mais fortalece. Se você começar a ler salmos, eles vomitam. Eles vomitam, eles saem da sala, eles não aguentam. Começa a ler salmos sem parar. 10 salmos em sequência, eles saem tudo da tua sala. 10 salmos, sabe? Deixa eu falar uma palavra antes de entrar aqui em Enoque. Para os espíritas, gente. Essa palavra dói, né? Gente do céu. Gente do céu. Eu vi um anjo falar assim. Meu Deus. Ele falou assim, meu Deus. Meu Senhor. Ele falou, meu Senhor. Meu Senhor dos exércitos, ele falou. E olhou para outro anjo ali assim e falou. Tu viu? Ele acreditou no demônio. Ele acreditou no... Falou o nome lá do demônio. Que eu não lembro, falou o nome do demônio, ele acreditou no não sei o que lá, numa mentira, que o demônio tinha falado assim, eles deram os detalhes que o demônio falou assim, ele acreditou a mãe dele acreditou que o filho que estava morto, estava ali incorporando, se dizendo que era o espírito que estava voltando, e falou assim, o demônio falou assim, ó, soprou no ouvido da médium, falou assim, fala pra ele que só eu sei que ela me chamava de Caneleta. Aí a médium falou assim, ele tá dizendo que só você sabe que ela chamava de Caneleta. A mulher desmaiou e virou espírita pra sempre. E o anjo tava lá perplexo. Uma pergunta ela caiu. Aí eu vi eles debatendo quantas perguntas tinha que ser pra derrubar o demônio. Entendeu? Pelo que eu entendi, 10 perguntas em sequência, nenhum demônio consegue resolver isso, porque eles estão aqui há milhares de anos. E eles são uma legião gigantesca. E eles se ajudam nessa hora. Eles se ajudam para derrubar uma alma, tá? Então, pode estar lá em São Paulo, foi em São Paulo, tá aqui no Rio Grande do Sul. Eles têm as conexões, eles também têm tecnologia como a gente. Eles se conectam. Cara, o que tem de especial lá que essa família tinha uma conexão entre esses dois, que só os dois sabiam? E eles vêm, cara, e usam aquilo para derrubar você. Não é, cara, não é. Não são pessoas, cara. A pessoa não tem poder nenhum, mas não tem poder nenhum naquele mundo. Nesse mundo que a gente vive de espírito, é só demônio, cara. É só demônio. Os humanos não têm poder nenhum de conexão. Eles são muito mais poderosos que a gente, cara. 10 perguntas. Faça isso. Cara, acho que 5 perguntas você derruba o demônio. Porque eles não têm tanta conexão, eles não têm tanta informação. E não anota no papel essas perguntas, pelo amor de Deus. Não anota no papel essas perguntas e vai lá. Cara, na tua mente, na tua cabeça, você sinaliza umas perguntas. Se tu vai lá falar, se estão te chamando lá no coisa, cara, o teu filho tá te chamando lá pra falar com você, irmão. Ele vai te falar alguma coisa. Ele vai te falar, eles são espertos. Prepara mais umas perguntinhas, irmão. Prepara. Eu vi os anjos falando disso, irmão. Eu vi eles falando disso, cara. Tá? Prepara uma sequencinha de perguntas e Zé Fini, tu vai finalizar o demônio. Tu vai ver que não é teu filho, tu vai ver que não é tua nora, tu vai ver que não é o teu ente passado. Não é. São demônios, cara. Se você realmente crê em Deus, lê a Bíblia. Cara, tem mais de 100 passagens da Bíblia onde Deus abomina quem consulta os mortos. Necromancia. Espiritismo é necromancia, irmão, consultar os mortos. Tá entendendo? Cara, olha o nível. Deus matou o primeiro rei de Israel, Saul, e o filho dele juntos, porque eles consultaram um morto.
Tá na Bíblia, vai lá ver, Deus matou os dois juntos no mesmo dia. Deus matou porque eles foram consultar os mortos. Cara, não. Consulta morto, pelo amor de Deus, tu não tá consultando ainda que eles estão dormindo para chegar junto com você lá no céu. Ou estão aqui já pagando pena. Porque o tempo é diferente. O tempo é diferente para Deus. Entendeu? Isso é outra explicação que tem que dar, cara. Tá entendendo, gente? Não é ser humano, é demônio. Demônio que sopra no ouvido do médium, que é provavelmente uma pessoa que teria um poder muito grande de influência, para influenciar para o bem. E o pobre do médium cai, cara, escuta aquela vozinha e acha que é o ente querido. Eu não sei como Deus vai julgar essas pessoas, sabe? Eu não sei como é que vai julgar um Allan Kardec da vida. Porque eu vi um dia eles comentando sobre um grande médium aqui, eu não lembro o nome, de um grande médium aqui no Brasil, que eles estavam conversando sobre que tinha uma grande legião de demônios contra ele. Aí eu vi um anjo falando, não, eu acho que não tem como você... O anjo defendendo esse cara, não tem como. O anjo fez um comentário assim, tu tem que pegar, citou um outro nome, aquele outro lá sim, aquele não tinha nenhum demônio contra ele e ele cometeu todos aqueles pecados. O cara lá tinha mais de 1000 demônios contra ele, como é que ele ia? Era um grande médium, 1000 demônios junto, ancorados, tinha o poder de falar muito, não era o Chico Xavier, irmão, não era o Chico Xavier, tá? Não era o Chico Xavier. Mas era um outro nome. Certo? O Chico devia ser uma legião gigantesca de demônios que dá muita informação pra ele. E ele talvez chegue no céu inocente, eu não sei, cara, sabe? Eu não sei. Mas eu vi um anjo tentando defender e os outros 2 anjos ponderando muito contrários a ele, né? Cara, eu fiquei tão interessado por aquela conversa que eu me aproximei, eu dei uma olhada de canto assim, voaram. Putz, cara, então... Se você tem essa oportunidade de chegar um anjo, faz de conta que você não tá ouvindo, cara, não olha pra eles. Se eles percebem, cata o olho. Eu sou muito rápido, né? São muito rápidos. Gente, tá bom demais, né? Mas, Jesus, 20 minutos pra encerrar. Bom, livro de Enoque, tá? Qualquer um vai na Bíblia, vai na internet e coloca lá, segundo livro de Enoque. Tem o primeiro e o segundo livro. No segundo livro, ele fala que tem 10 céus. 10 céus, tá? Do primeiro ao 7º céu, anjos vivem. Foi isso que eu tinha entendido ali, tá? Eu tinha entendido um pouco diferente da linguagem dos caras. Aqui tá um pouco diferente do que eu entendi do que eles falavam, tá? Aqui eles falam, por exemplo, que é o 5º céu que tá Satanás. E no 2º céu está aqui conosco. Explica tudo. 2º céu é o inferno. Tá? E o 3º céu é o paraíso, certo? Eu tinha entendido que no primeiro céu era o céu pior, era o infernão, tá? Aqui no livro de Enoque fala que é o 5º céu, mas eu escutei deles que é no primeiro céu, tá? Mas na palavra de Enoque, que é anterior a Jesus, certo? O primeiro céu, o 5º céu é onde morava o Satanás. Eu escuto eles falar que eles não querem ir pro primeiro céu. Que os demônios que morrem aqui caem no primeiro céu. E lá é terrível. Nem os demônios não querem ir. Nem os demônios que estão aqui não querem ir lá. De tão terrível que é, porque lá é só desgraça. Primeiro céu, o inferno. O 2º céu é o quê? É uma prisão, certo? É uma prisão, como Jesus falou. Jesus, quem não pegou a minha explicação aí, é Mateus 5, tá? Aqui é só uma prisão onde você fica um tempo, paga a pena e vai pro céu, tá? E vai pro céu, o que acontece no céu? Só um pouquinho, mãe. Com licença. Não sei se ela pega falando isso. Jesus, tô escondido aqui, gente. Ninguém na minha cidade sabe ainda disso, tá? Deus do céu, não compartilhe muito, guarde pra você isso aí, tá? Não compartilhe tanto, tá? Não aqui pro sul, por exemplo. Não pro sul. Eu vejo, tem muita gente do Rio, São Paulo, glorifico a Deus. Não aqui pro sul, por favor, que a hora que vier a pressão sobre mim aqui, eu não vou mais poder. Sabe como é que é, gente? É muita gente pressionando você. Eu tenho família, né, cara? Tenho família, tá? Complicado isso, meu irmão. Não sei quanto tempo eu vou aguentar essa pressão, sabe? Os espíritos são muito poderosos aqui no sul, sabe? A hora que eles souberem que eu tô falando isso, cara, vão abrir mão de uma vida. E eles têm tantas experiências com esses demônios, cara. Tá entendendo, irmão? Como é que eles vão acreditar num maluco que é um provável esquizofrênico? Tá entendendo? Cara, eles estão falando com demônio, eu tenho certeza que são demônios. Diz pra eles assim, ó, tem um espírito que fala assim, cara, se vai lá, quando aparecer o próximo,
O próximo, tá? Diz pra ele falar mais cinco coisas que só ele sabia. Ele não vai saber, cara. Tu pegar ele, o demônio de surpresa, ele não vai saber. Ele não vai saber, vai pipocar, confia em mim. Os demônios não são tão espertos assim. Não são. Eles trabalham eles trabalham em uma bateria gigantesca de pessoas. Eles metralham todo mundo. Ele não se preocupa tanto com um só. Eles querem levar todo mundo, sabe? Eles não vão se preocupar em ter 5, 6 perguntas. Entendeu? Pega o demônio na palavra, irmão. E se tu for esperto, faz o cara se lembrar de coisas, faz várias perguntas. Se é o teu filho, se é a tua mãe. Não cai, irmão. Pelo amor de Deus, não cai. Não cai nessa, irmão. Pelo amor de Deus. São os demônios querendo desviar você do verdadeiro plano de Deus. Que é Jesus Cristo, irmão. É Jesus. É Jesus, tá? Pelo que eu entendi, como é que foi? Porque eles nos odeiam. Eles dizem assim, é por culpa de vocês que nós estamos aqui. Pá, e dão pau nos humanos. Pelo que eu entendi, tá? Lá no princípio, eles diziam assim pra gente, pelo que eu entendi, assim, das conversas entre os anjos e também revoltas de palavras que xingando os humanos, os demônios, tá? Pelo que eu entendi, Deus, os demônios queriam nos escravizar, porque nós fomos feitos à imagem de Deus, e nós somos fisicamente os mais lindos do universo. Seria isso, tá? Mas nós somos os mais burros do mundo. Somos também os mais burros do universo. E várias vezes que eles tentaram fazer o nosso povo aqui prosperar, sempre deu buiú, cara. Deu merda, cara. Desculpa o termo, tá? Mas os humanos têm uma tendência a se matar. Tem uma tendência a se autodestruir. E tem um potencial de crescimento muito grande. Nós somos a raça do universo que mais aumenta de número. A maioria dos outros não consegue engravidar. Nós conseguimos. Então, nós somos um risco muito grande para o universo, em primeiro lugar, tá? Porque nós sabemos só matar, só destruir, temos um coração ruim. E o que eles disseram? Eles tinham razão no que eles falavam de certa forma. Mas nós tínhamos as mulheres mais lindas, os homens mais lindos. Então eles queriam escravizar a gente. Porque nós era lindo demais, todo mundo queria a gente, pela estética, tá? E eles tinham o sonho de escravizar nós, tanto que eles vieram aqui e transaram com as mulheres, certo? E eles falaram assim, eles vieram aqui e ferraram com tudo. Aí Deus, o que vocês fizeram com o meu povo? Aí Deus começou tudo estaca zero, mandou o dilúvio. E vou começar de novo. Aí o Satanás chegou lá, encheu o saco de novo. Aí Deus falou assim, tá bom, você tem razão, de certa forma você tem razão. A gente já tentou muitas vezes, né? E Deus falou, então deixa nós escravizar? Deus falou, não, eu não deixo escravizar. Tá? Mas eu vou deixar você influenciar, tá? Você vai poder influenciar, eu vou te rebaixar lá pro fundo dos infernos, eu vou te colocar numa dimensão inferior, não adianta você se votou contra mim, não vou perdoar, tá? E eu vou rebaixar todo esse 1/3 de anjos lá, vocês não queriam ir lá? Então eu vou colocar vocês lá mesmo, tá? Em planetas como esse. E vocês vão poder influenciar, mas eu vou te provar que nem todos são mal. Nem todos têm coração mal. Aqueles que eu provar, Deus falou assim, aqueles que tu provar que são do mal, você pode ficar, tá? Se provar que eles amam o mal, se apaixonam pelo mal, você pode ficar para sempre. Mas se você só adulterar eles, mas eles têm um coração bom, vão só pagar uma pena e depois eles vêm comigo pro céu. E aqueles que provarem que têm um coração bom e seguirem o meu filho, e seguirem a orientação do filho que eu vou mandar, que eu vou sacrificar o meu filho, eu vou provar que um deles é incrível. Eu provo pra você que um deles é extraordinariamente incrível. Eu vou provar pra você, tá? Que um deles vai ganhar de você, vai derrotar você. Você não vai conseguir dobrar ele. E ele mandou o filho dele, Jesus, e Jesus provou isso, foi o primeiro vitorioso. Era aposta de Deus, né? E a partir de Jesus, então, cada um de nós pode ter a salvação. E a partir, então, dessa salvação que a gente vai ter através da nossa capacidade de fazer bondade, tá? Onde é que tá isso na Bíblia? Cara, pega Mateus 4, 5, 6 e é caixa. No mesmo, olha como é, Jesus em Mateus 4, Jesus faz aquilo que eu fiz. Faz jejum 3 dias, não come 3 dias. Irmão, tu se conecta com eles. 3 dias. Ou um dia inteiro, fica sem comer e sem beber. Tu chega próximo da morte, você se conecta com eles, com esse mundo, né? Olha aqui, ó. Um capítulo antes de Jesus falar sobre essa prisão, esse inferno, Jesus, olha só, no início do capítulo 4 de Mateus, um capítulo anterior, Jesus jejua 40 dias e 40 noites e teve fome. 40 dias, irmão, eu consigo 3, 4, tá? E o tentador aproximou-se dele. Cara, ele viu o diabo. O diabo em pessoa, cara.
Tu tá entendendo? Jesus dá o caminho no versículo 3. Jesus vai dar o caminho para você acessar esse mundo, tá? E acessar e ser provado por esse mundo, tá? Aí, ele fala um monte de coisa aqui. Ele fala um monte. Começa a pregar, papapá, isso nesse capítulo 4. Aí o 5, que é o meu preferido, que fala sobre o inferno. Mas antes de falar sobre o inferno, o que ele fala, cara? Ele fala bem no começo do Mateus 5. Ó. Ele dá o caminho para salvação, cara. É o caminho da salvação, irmão. Cara, Jesus é incrível na palavra dele. Tá? No início desse capítulo, antes de ele falar do inferno, ele fala assim... Ele fala das bem-aventuranças, cara. Bem-aventurados os pobres de espírito. Primeira coisa, você tem que ser pobre de espírito, irmão. Tem que aceitar que tu não é nada. Nada, sem Deus, tá? Pobre de espírito, eu não sou nada, tá? Aí a segunda bem-aventurança. Pobre de espíritos, pois é deles o reino do céu. Se tu é pobre de espírito, já ganhou o céu. Se tu sabe que tu é pequeno, tu precisa de Deus, já ganhou o céu, já é teu o reino dos céus. Olha o que Jesus fala. Aí, segundo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quando você se humilha para Deus, você chora, irmão. Você vê que você é pequeno, você chora. E você será consolado por quem? Por Deus, irmão. O Deus vem e te acolhe, tá? Olha a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Aqui, tu te humilha para Deus, logo depois tu chora, tu te humilha para Deus. Humilha e clama. Ele te dá a terra. Ele te dá esse planeta, ele te dá glória aqui na terra, tá? Aí olha a quarta bem-aventurança. É uma escadinha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quando você recebe recebe as bênçãos de Deus, é natural que você tenha fome de sede de justiça, que quer fazer o bem, cara, fazer a justiça, para poder ajudar os pequeninos que estão sofrendo, que não tiveram a tua bênção, tá? Olha a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Por que Jesus fala isso? Olha a sabedoria de Jesus, cara. Quando você ganha, Deus te dá sabedoria, Deus te dá glória, Deus te dá riqueza. Mas se Deus não te dá humildade, não te dá misericórdia, que é a quinta bem-aventurança, o que acontece? Tu fica arrogante, cara. Tu fica arrogante, fala assim, cara, esses caras são todos pecadores de merda, eles não valem nada. Eu que sou bom. Cara, se tu cai nessa, tu volta pra primeira. É uma rodinha, a maioria do ser humano, a maioria dos crentes passa virando essa rodinha. Chega na quarta bem-aventurança, cai pra primeira. Quando tu chega com sede de justiça e fome de justiça, tu tem que ser misericordioso, pois daí obterá misericórdia, cara. É a quinta, tá entendendo? Jesus vai ter misericórdia de você e vai te dar o próximo passo, que é bem-aventurados os puros de coração. Quando você alcança fome e sede de justiça com misericórdia, cara, você atinge a pureza no teu coração, porque você se eleva espiritualmente. E, olha só, quando atinge pureza de coração, verá a Deus. Cara, Deus te recebe de uma forma sobrenatural nesse momento, porque a pureza de coração te eleva talvez ao quarto céu, quinto céu, eu não sei, cara, tá? É uma coisa que poucos conseguem, tá? A sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa eu já passei, né? Os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Cara, quando chega na pureza de coração, às vezes, a pessoa se resigna, né? Fica mais na dele, né? Entendeu? Tu fica mais na tua, tu fica mais de... Cara, eu já sou puro de coração, vou ficar na minha. Mas, irmão, se tu te tornar um pacificador, o que é o pacificador? Tu vai lá pra apartar. Tu vai lá pra ser o conselheiro bom, o conselheiro do bem, pra se colocar em risco, às vezes, da própria vida, pra salvar uma alma, pra salvar uma vida. O que acontece com você quando se torna pacificador, meu rei? O que acontece? Você se torna e é chamado de filho de Deus. Se torna filho de Deus, cara. Que coisa mais linda ser chamado de filho de Deus. Estou falando do céu, cara. Os anjos ficam voando ao teu redor pra te proteger nessa hora, irmão, tá? E aí, por último, meus irmãos, a última bem-aventurança é a mais difícil. Essa, cara, eu provavelmente estou sofrendo agora nesse momento e glorifico a Deus se eu passar por isso, tá? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Perseguidos por causa da justiça. É quando você realmente está pregando a palavra de Deus e os caras te perseguem. Suporta isso, irmão. Porque essa é a grande glória. Os grandes servos de Deus da pequena igreja, do início da igreja, eles cantavam quando eram perseguidos. Eles iam para forca cantando, porque sabiam que é deles o reino dos céus. É posse total do reino dos céus.
É a certeza do reino dos céus. É um lugar inestimável que tu vai ganhar no céu. Tá entendendo, irmão? Jesus fala tudo isso e ensina primeiro, tá? Ó, e ó a última bem-aventurança de Jesus. A última daí, a mais incrível, tá? Bem-aventurados, bem-aventurados vocês quando por minha causa, por causa de Jesus, irmão. Por isso que vale a pena falar de Jesus, irmão. Vale a pena falar do Filho, do nosso grande Jesus. Quando por minha causa, Jesus, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é essa recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Cara, pega essa escadinha aqui e toma pé da letra, entendeu? Toma o pé da letra essa palavra, cara, sabe? E o que Jesus faz logo depois? Jesus fala da prisão, irmão. Jesus fala da prisão, meu Deus. Não, antes ele fala do adultério. Olha só, olha que loucura. Antes ele fala do homicídio, depois que ele fala das bem-aventuranças, tá? Aí eles perguntam assim, cara... Não, primeiro ele fala do sal do mundo. Ele fala assim, cara, o que vocês são, cara? Vocês estão virando o quê? Se vocês não forem luz, se forem que nem os fariseus, vocês não são nada, irmão. Tem que ser... Se vocês não tiver... Entendeu? Se vocês não tiver... não tiver sabor, quem vocês são no mundo? Vocês não são nada. São o sal da terra e a luz do mundo. Ele fala primeiro, ele dá mais uma palavra de motivação. E aí os caras vêm detonam com Jesus. Pá, tu acha que sabe tudo, cara? Eles tentaram desviar a palavra de Jesus. Fala assim, cara, tu tá nem cumprindo o sábado, tu não pode falar nada disso. Tu tá descumprindo a lei. Aí Jesus fala aquilo. Muito pelo contrário, eu não vim pra abolir, eu vim pra cumprir. E todo aquele pecadinho vai ter valor. Tá? E mesmo que você cometa um pecado, Jesus quebra eles no meio também. Também vai se chamar pra não cair mais na tentação, né? Porque a tentação vem, irmão, não adianta, todo mundo cai, irmão. Eu tô no meio de demônio, eu caio na tentação, meus pensamentos não consigo dominar, irmão. Não domino, cara. Não consigo, eu tento, não domino. Cara, eu sou um cara que busca o bem 24 horas, eu tô consagrado, cara, sabe? Eu tô sem fazer amor, eu tô já há um tempo, eu tô me consagrando assim, porque cara, isso dá força. Larga a mão do sexo, irmão. Larga a mão do sexo pra você ver. Como tu te fortalece incrivelmente. Sabe? Se isso é que tu te apega. Cara, te desapega daquilo que é mais importante pra você. Esse meu caso era meu apego maior. Cara, você vai crescer. Você pode ter outros pecados, não importa. Você vai ficar forte. Eles não chegam mais, eles não pegam mais. Eles não te pegam. Entendeu? Eu tenho o dom de escutar eles. Mas eles não me pegam mais. Não me pegam mais. E os anjos são tão poderosos, gente. Tão poderosos, tá? Ai, Jesus. Eu vou começar a dar mais... Ai, gente, quanta pergunta, meu Deus. Dani. Deus, eu vou responder o que eu puder, tá, gente? Amanhã eu tô de volta, tá? Amanhã, mesmo horário, meia-noite, eu tô de volta. Tá bom? Deus usa as coisas loucas desse mundo. Amém, Dani. Amém. Aí, por favor, fala pra mim que não é sobre política. Claro que não, irmão. Política tá fora aqui. O que está rolando? Ah, irmão. O espiritismo sempre chama de mamãezinha. Ah, cara, o espiritismo foge, tá? É verdade, hoje derrubei uma legião, depois fiquei me sentindo até fraca, irmã. Na primeira live que eu fiz, outro dia, cara, meu corpo todo destruído, sabe? A irmã Diagoniza. Suzy Alves. Ah, entendi, já aconteceu isso com meu esposo, começou a me atacar do nada. Ali vi que não era ele, claro. Sábia você, sábia, cara. Salmos. Corre pro Salmo. Começa lendo do 1 até o 10. Quero ver. Senão, calma tua casa. Deixa ele te xingar. Não para de ler o Salmo. Lê quietinho, não lê alto. Pra não insultar ele, porque o demônio fica louco, né? Glórias a Jesus. Obrigado, Diagoniza. Aleluia. Gente, me segue lá, tá? Me segue pra nós poder ter essa conexão. Eu preciso aumentar o canal pra gente poder falar pra mais pessoas. Eu não sei quanto tempo vão me deixar a hora que descobrirem aqui na minha cidade que eu tô fazendo isso. Não sei se eu vou conseguir continuar, então, tá? Tanto que eu parei de deixar vídeo. Tô fazendo só live e tô direcionando lá pra São Paulo, Rio de Janeiro, pro nosso pessoal de lá. Isso é verdade, a Kátia Nascimento, Deus falou, deixa os mortos cuidar dos mortos, amém. Franciele Júnior, segue nossa página, sou adestrador de cães. Legal, cara. O Edson Thiago fez a importante contribuição de falar que o Chico Xavier era a pessoa, mas não é. Aquela que eu vi os anjos falando. Caso de uma ilegítima defesa, você vai pro inferno? Não vai. Eu vi eles comentando sobre isso. Não vai pro inferno, não. Tá? Pode matar. Legítima defesa tá se defendendo. Tá? Eles vão olhar teu coração. Você tava se defendendo, irmão. Defendendo a tua própria vida. Tá? Pode matar. Tem problema não. Tem problema não. Pelo que eu entendi, não tem problema não, tá? Assim,
Filtro que eu falo, porque tem sempre um percentualzinho de chance de ser esquizofrenia. Eu tenho que falar isso, gente. Tem que falar isso, porque senão eles me derrubam, tá? Já me falaram. Tem que falar, existe um percentual de chance de ser de 1, 2, 3% de ser esquizofrenia, tá? Mas existe um percentual de chance muito grande de não ser, tá? Você é Bolsonaro ou Lula? Pelo amor de Deus, gente, aqui não é lugar pra isso. Por favor, não isso, tá? Eu não sou nenhum deles. Não mais. Já fui Lula, já fui Bolsonaro. Nenhum deles mais eu não sou. Majestre Hood, será? Boa pergunta. Não entendi, irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, Franciele. Os anjos já me falaram que demônios se disfarçam de parentes queridos para nos enganar. Os anjos têm poder de se travestir de qualquer coisa. Pelo que eu vi, eles se disfarçam muito de animais. Pássaros, pequenos animais. Eles se disfarçam disso, tá? De parentes queridos. Não. Falaram que demônios se disfarçam de parentes. Isso. Através do espiritismo. Isso sim. Perfeito, perfeito, Diagonisa. Através da palavra, né? Eles mentem. Suzy foi legítima defesa. Deus perdoa. Amém. Amém. Isso aí, Nascimento. João de Deus, não. Era um outro nome, cara. Era um outro nome, agora eu esqueci, vou lembrar. Mas os anjos não falam outra língua? Não, irmão. Não, falam tudo português, tá? Eles cantam muito. Sempre que dois anjos se encontram, eles cantam. E não canta a palavra. Eles cantam. Eles cantam muito lindo, muito lindo. Eles cantam duetos. Eles cantam assim, flutuando assim, dão aquela flutuadinha, se abraçam e param assim, olham um pro outro assim, sabe? Eles se comemoram quando eles se encontram. Uma vez eu vi 4 anjos cantar uma música linda, linda. É uma coisa indescritível. Mas não é são sons, não são palavras. Mas todos os demônios e todos os anjos que eu vi aqui falar, todos falam português, tá? Bom, pela palavra de Deus. Obrigado, Fer. Como que você se conecta? Jejum. Jesus ficou 40 dias jejuando e viu o próprio Satanás, tá? Jejum. Jejua, te aproxima da morte. Te aproxima da morte que você conecta com esse mundo, que é o mundo dos mortos, tá? Só fala besteira, as coisas sem pauta de prova, de ângulo nenhum. Maclane Samuel, meu irmão, me perdoa, tá? Se eu atingir alguma das tuas crenças. Me perdoa, irmão. Tô aqui também falando a mim, tá? Eu precisava botar pra fora isso, não tinha como segurar. São, cara, 10, 12 anos aí, cara. Tá? Então me perdoa, tá? Se eu te atingir. Tá? Tem misericórdia de mim. Então anjo não é coisa boa. Anjo é coisa maravilhosa. O anjo salva a gente, tá? O anjo se os demônios podem nos influenciar, mas se ele quiser te machucar, o anjo destrói ele. Destrói. O anjo só ataca o demônio se eles deixam o demônio flutuar, influenciar você. Mas se ele quiser te atingir fisicamente, aí o anjo tem casos que até mata um demônio. Depende, se é uma guerra assim com vários demônios, eu vi anjo matar demônio, tá? Eu não sei o que acontece com o demônio depois que morre. Eu acho que vai pro inferno, infernão. Eles comentam, não quero ir pra lá, não quero ir pra lá. Amo pregar e ouvir da palavra. Que bênção. Obrigado, Fran. Obrigado por compartilhar, Wilson. Obrigado por seguir, Thiago. Como se conecta com os anjos? Não tem como se conectar com os anjos que não seja pela palavra de Deus ou pelo louvor. Eu vi que eles se apegam muito no louvor. Uma vez eu vi eles falando, vamos lá numa menina. Citaram o nome da menininha lá. Vamos lá, é o nome da menininha. E falaram, vamos lá, ela vai começar o louvor, ela vai cantar. E os anjos foram todos lá para ouvir ela cantar. Eu acho que o louvor é a melhor forma de você atrair os anjos, mas não vão te defender a mais. Eles vão lá só para assistir o teu louvor. Eles seguem somente a Deus. Se você começar a elogiar o anjo, ele vaza, ele some. Ele odeia o elogio, ele gosta que você ore para Deus, tá? Fala o capítulo. Capítulo do Mateus 5, eu tava falando, tá? Mateus 5, antes que aquela palavra que Jesus fala do segundo céu, do inferno, né? Existem 7 céus, no 7º mora Deus. Cara, eu vi os demônios falar só até o 7º, mas pelo livro de Enoque, tem até o 10º, tá? Então, eu acredito mais no livro de Enoque do que no que eu escuto aqui. Porque aqui eles falam só até o 10º. Um falou, eu quero voltar para o 7º céu. Eles falam brincando, eu vou voltar para o 7º céu. Acho que alguns deles já moraram lá, tá? Ele está falando do livro de Enoque, por isso muitos não estão compreendendo isso. Como se conecta com os anjos? Já falei que não tem como, tá? Não tem como. Se você tentar falar com eles, eles vazam. Eles não gostam que a gente tenta falar com eles. Já li vários livros apócrifos. Cara, vale a pena. Tudo é bom. Acaba de receber o selo. Legal, obrigado. Viu, Rosa? Obrigado, gente. Obrigado, Thiago. Obrigado, gente. Obrigado, Thiago. Você é um anjo. Tá? Isso tudo me motiva, cara, ficar aqui, sabe? O carinho de vocês, pra mim, que me motiva a ficar aqui
Como você sabe isso tudo? Queria aprender também, irmão. Lucas, não queira aprender, irmão. Não queira se meter com essa gente. Eles são os demônios, cara. Eles são poderosos. Não queira, irmão, tá? Só confessa teus pecados, cara. Sabe? Quer conectar com eles? Bom, jejua. Se ficar um dia inteiro sem comer e sem beber, já tem uma chance boa de você se conectar, tá? Começa a orar, começa a vigiar, que tu vai começar a ouvir coisa, tá? Mas 3 dias é certeiro. 3 dias eu te garanto que você vai ouvir os demônios. Não tem como não ouvir. E eles têm o poder de influenciar a televisão, que tu escuta na televisão. Não esteja em pecado, tá? E não use droga, cara. Não usa droga pra... Sabe? Usa Ritalina. Usa Venvance se tu quer ficar acordado. Toma muito café preto. Não usa droga, cara. Porque se tu usar droga, tu vai ficar muito vulnerável, cara. Eles fazem o que querem de você, tá? Capaz do Sul é pior, mora em Curitiba. Como se conecta com os anjos? Não dá, cara. Não tem isso. Eu tô meio perdido. Ô, Delta, volta amanhã que eu explico de novo, tá? Eu sempre começo no início da live, eu consigo dar uma geral, tá? Tô meio perdida também, Aninha. Volta amanhã, por favor. Já tá tarde, tá? Acessa as minhas lives ali, curte o canal ali, Falando com Anjos, que eu tenho várias explicações legais ali, tá? Ah, Taxtas. Desculpa, não dá agora pra... Renato, eu tô viajando. Cara, se pegasse a explicação do início, talvez você não falaria isso. Mas desculpa se eu te ofendi de alguma forma, se você for espírita principalmente, tá? Sobre o que é essa live? Sobre a minha experiência de ouvir como que é o inferno, tá? E o inferno, para mim, é uma dimensão paralela à nossa, tá bom? Tem a ver agora, o Baguência Conhecendo o Mundo tá falando aqui, tem a ver com o livro de Enoque também. E Mateus 5, o Jesus fala. Priscila, Lucas, lendo Bíblias e outros livros de crenças limitantes. Lendo Bíblias e outros livros de crenças limitantes. Não, na verdade, eu citei Mateus 5 como a minha fonte mais importante aqui, Priscila, tá bom? Ele está falando que se conecta de alguma forma com o mundo espiritual. O jejum, irmão. Jesus ficou 40 dias e 40 noites e se conectou com o próprio Satanás. Você se conecta com o mundo espiritual quando você jejua. O jejum te conecta e te deixa mais forte se você está espiritualmente elevado e te deixa mais fraco se está muito em pecado, tá? Meu, todo mundo perdido. Desculpa, irmãos. Tem que começa meia-noite amanhã que daí vocês vão entender um pouquinho melhor. Ou acessa meu canal lá, Falando com Anjos, tá bom? Primeira live que eu me identifico com a forma de conversar. Obrigado. Naji Lamaki. Obrigado, querida. Valeu. Obrigado pela flor, Thiago. Isso me alegra muito, cara. Me motiva muito quando eu percebo assim que vocês estão gostando mesmo de mim, sabe que eu tô fazendo bem pra vocês. Tem muitos demônios, infinitos demônios. Tá tudo tomado. O maior número de demônios é no mar, pelo que eu entendi, tá? O mar é tomado de demônios, cara. Eles tomaram tudo, eles derrubaram todas as árvores, eles receberam um planeta igual ao nosso e destruíram, cara, sabe? Gente, ele teve uma experiência quase morte. Depois disso, teve visões espirituais. Isso, cara, tá desde o começo, né, Verônica? Tá desde o começo, né? Eu morri, estive lá no céu, me mandaram de volta. A partir dele começou tudo, né? Eu acredito que foi Jesus que me mandou de volta, me tocou e disse assim, não escuta o que eles dizem, vai por aqui. Corri no corredor dos anjos e estourei no meu corpo. Só jejuar, isso aí, jejua. O que esse cara tá falando? KKKK, isso aí, Pedrinho. Quem pegar a conversa no final vai dizer que eu tô... O cara é doido mesmo. Não existe demônio. Eu tenho propriedade para falar, pois eu morri e fiquei muito tempo no outro lado. Priscila, por favor, me conta a tua experiência por mensagem, tá? Eu amo ouvir quem passou por isso, irmão, tá? Sério, irmão, me manda a tua experiência em mensagem, por favor. Meu nome... Maluzita, meu nome é Malu. Bem-vindo, quer dizer bem-vindo. Sou eu, você já... Querida, não entendi muito não. Jane, muito interessante, obrigado. Eu também vejo demônios e anjos. Diagoniza, me manda a tua experiência, eu tô bem interessado. Obrigado, Thiago, mais uma roda, obrigado. Eu também, cara, me manda a tua experiência, eu amo ouvir experiências, me motiva e me faz entender um pouco mais sobre qual é o processo que a gente vive, tá? O Jean 3719, verdade, obrigado pela confiança. Obrigado, gente, por compartilhar. Ela tem todas as senhas do meu banco e dos meus cartões. Meu Deus, cara. Tomara que ela seja um coração bom, né? S7. Pedrinho, crenças limitantes de Bíblia. Cara,
Priscila. Cara, o livro de Enoque era lido pelo apóstolo Paulo, por Jesus. Eles liam o livro de Enoque, tá? Só pra saber. Existem muitos grandes estudiosos que falam isso. Oi, Tati, boa noite. Diagoniza, passa com psiquiatra. Cara, eu passei por todos. 12 anos. Primeira experiência que eu tive forte foi... Eu vi os anjos na televisão. Vieram falar comigo na televisão, cara. Eu fui direto para um psiquiatra. Cara, as minhas experiências são tantas, irmão. Eu fui testado, irmão. Somos os mais burros mesmo. Você é a representação máxima disso. O cara pra falar merda. Black Soul. Ô, irmãozão, perdoa se eu te magoei de alguma forma, tá? Principalmente se você é espírita, cara. Eu acredito que vocês estão falando com ninguém. Eu dei uma fórmula aqui pra você derrubar o demônio, tá? Só você, quando vem falar, quando o cara diz que é o teu filho, tua neta, você vem que fala disso, esse é tua esposa que morreu, faz 10 perguntas em sequência e derruba o demônio. Eu vi um anjo falando disso. O anjo falou assim, cara, ele caiu numa pergunta. O anjo falou assim, eu não acredito que ele caiu numa pergunta. Ele falou, meu senhor dos exércitos. Falou bem assim. E os outros todos são assim, o outro anjo falou. Né? Cara, tu cai numa pergunta, tinha um caso, eu dei o caso ali, agora não vou entrar de novo porque estamos no final, né? Mas, cara, se você é espírita, me perdoa, irmão. Vocês estão falando com demônio, Deus. Allan Kardec cita a Bíblia várias vezes, cita Jesus. Cara, na Bíblia, Deus abomina quem consulta os mortos. Vai lá. Tem dezenas de momentos da Bíblia em que Deus abomina quem consulta os mortos. São os necromantes. Os herdeiros da necromancia é quem? Quem é? Quem consulta os mortos, irmão? Tá entendendo? Cara, Deus matou Saul, o primeiro rei de Israel. Matou ele e o filho dele no dia que consultou um morto. Deus matou muitos reis de Israel por consultarem mortos. Tá na Bíblia, irmão. Se matou um rei de Israel. O que tu acha que vai acontecer com você, meu querido? Tá? Toma cuidado, mas me perdoa, cara. Me perdoa. Eu só tô falando a minha crença, tá? Você tem alguma religião? Aninha, eu sou assembleiano apaixonado, cara. Apaixonado pela Assembleia de Deus. Tem tanta gente santa ali. Eu sou pequenininho perto deles. Me sinto tão pequeno. Tem gente ali que se consagra. Tem um pastor que vem aqui em casa todo dia. Eu sou muito abençoado, cara. Eu sou tão abençoado, meu. Sabe? E eles têm poder, eles fazem milagres, tá? Eu não, estou aqui só contando minha experiência, tá? O cara fala de planeta, depois de demônio, e não estou entendendo nada, cara. Sim, nesse planeta existe outra dimensão, onde, pelo que eu entendi, os demônios que se voltaram contra Deus receberam um planeta igual e tem essa capacidade, então, de nos influenciar, tá? Gente, é difícil agora explicar, se não pega a sequência, vá, gente. A palavra de Deus é única e eterna. Amém. A live dele é voltada para vivências espirituais e visões. Obrigado, Verônica. É só uma vivência espiritual que eu tive, que eu estou passando aqui para você, gente. Não quer acreditar, não acredita, tá? Eu só estou repassando isso porque eu não quero morrer sem ter falado isso. Eu não quero morrer, cara, sem ter passado essa experiência e esse conhecimento todo que eu adquiri com as minhas visões, seja elas esquizofrênicas ou não, certo? Eu tenho que falar sempre, porque senão o TikTok me derruba, que tem um percentual de chance de ser esquizofrenia. Passei por mais de 10 médicos. Tentei tomar todo tipo de remédio. Tive que mentir menti que eu não estava mais vendo nada, porque senão eles me intoxicaram de tantos remédios. Aí menti, não estou mais dando nada. Aí fui diminuindo o remédio. Não chega mais nada. Para poder não tomar remédio, tá? Verônica Castro, eu não entendi. Os loucos confiram os sábios. Legal, Diagoniza. Só fala bobinha e come pimentão. Ô, virtual, cara, se eu te magoei, me perdoa, tá? Me perdoa, irmão. Houve igreja que o Espírito Santo diz às igrejas. Fiquei meio perturbado. Boa noite a todos. Valeu, Delta Maíra. Tá? Tenta pegar a live do começo. Fala de Salomão. Cara, Salomão foi o cara mais inteligente da história, né? Eu estudei, meu pouco que eu estudei a Bíblia, tem gente que estuda muito mais, né? Salomão, uma figura extraordinária, né? Tô fora, esse cara não sabe segurar uma live. Irmão, já tô no fim, né? Salvos pela graça, não por bondade. Amém. Só que Jesus não falou bem isso no capítulo 5. Não adianta só você crer em Jesus. Você tem que fazer muitas outras coisas, tem que fazer muita bondade, tem que praticar pouca ruindade. E aquelas ruindades que você faz, elas vão contabilizando. É essa mensagem que eu vim trazer para você.
Então a única forma de você diminuir as suas maldades é confessando. Entendeu, Kátia? Então se você traiu seu marido, vai lá e confessa. Se você roubou o seu patrão, vai lá e confessa. Porque esses pecados são contabilizados, na prisão que Jesus cita em Mateus 5. Jesus fala de uma prisão. Que você não vai sair de lá sem ter pago o último dos centavos. Os últimos dos pecados, tá? Então não basta ser a graça, não. Tá? Não adianta você só crer em Jesus. Não adianta você achar que é pela graça, não. Não vai ter graça, não, se chegar lá e apresentar um monte de pecado, um monte de mentira. Você vai tropeçar e vai cair, minha querida. Tá bom? Vai tropeçar e vai cair e vão te mandar de volta pro segundo céu, que é aqui o inferno. E o demônio que fez você pecar tanto vai ficar com você, teu dono. É essa a essência da live que eu passei para quem pegou desde o começo. Para eu me conectar, eu jejuei 41 dias. Nossa, Diagonismo, me passa a tua experiência, isso é incrível. Ver o meu presente. Ah, Christian, obrigado, querida. Orando e jejuando, isso aí. Aí discordo, salvação não é mérito. Cara, não tô falando de mérito. Mas não esqueça o que o Thiago falou, né? A fé sem ação? Ih, minha irmãzinha. Toma cuidado, tá? Salvação é vida eterna, amém. Tem que encerrar, gente. Encerrar, já passou da hora, né? Quero só, amor. 1h15, gente. Tem que encerrar, desculpa. Eu amo vocês. Eu amo vocês, tá? Eu amo todos vocês. Desculpa eu não conseguir, cara. Tá? Cara, eu gostei demais de vocês. Eu amo vocês. Desculpa eu ter que desligar. Já é 1h15, eu não posso. Senão o TikTok também, depois ele me ferra. Tem essas regras deles aí que eu não entendo. Ele tá tentando, tá? E o tal de você tem que aceitar Jesus como se não tivéssemos Deus em nossa vida. Não entendi isso, irmão. Ai, tanta coisa boa. Eu queria tanto ler vocês. Até as críticas, gente, eu amo, tá? Cara, eu pensando que era André Veladão. Assim que entrei no vídeo. Ô, meu irmão abençoado. Obrigado, eles um elogio pra mim. Gostei desse cara. Ele prega a palavra de uma forma descontraída. Mas ao mesmo tempo séria. Ô, Jacó Bahia. Te amo, tá? Te amo por esse gesto generoso. Tá? Eu me sinto um pregador tão limitado. Eu só tô falando a minha experiência, né? Jacó Bahia, ele consegue prender a gente no assunto. Ô, Lucas, amo você. Muito bom, parabéns. Gente, segue no meu canal lá, tá? Lá vocês podem me perguntar, manda mensagem que eu amo vocês, eu amo responder vocês, tá? Manda mensagem que eu respondo cada um lá, tá bom? Você precisa contar sobre sua conversão, Aninha. Ai, Aninha, faz uma pergunta tão importante assim, final. A minha conversão, eu era espírita há 7 anos. E eu tive a experiência de ver a primeira vez que eu vi 3 demônios influenciando vi os olhos vermelhos deles, eu saí correndo lá, já tinha um grau de mediunidade. Aí eu fui correndo pra uma igreja, né? Aí eu tive todo um processo, voltei pra católica, aí eu virei um idólatra. Cada estátua que eu enxergava, eu me ajoelhava. Eu fui pra Itália, cada estátua daquelas, eu me ajoelhava. Aí depois, conheci uma menina, né, chamada, não vou falar o nome, não posso falar. Mas aí essa menina me levou pra uma igreja batista, da minha cidade, e lá eles me apresentaram pra palavra de Deus. E quando eu li a Bíblia, eu fiquei bobo. Bobo. E me sentindo totalmente culpado, né? Porque todos os erros que eu tinha cometido. E aí ali eu aceitei Jesus. Ali eu aceitei Jesus, me batizaram, foi incrível. Me arrepio até hoje, sabe? Foi incrível. E teve muitos outros momentos importantes. A igreja que eu tô hoje, o dia que eu entrei, eu fui uma outra igreja, lá em Balneário Camboriú. Depois, quando eu voltei pra cá em Santa Rosa... Ninguém fala, por favor, ninguém fala. Ó, na Assembleia de Deus, quando eu entrei nessa Assembleia de Deus, eu vi toda a igreja virar um cristal. Ela virou cristal, cara, foi incrível. E o pastor que tava lá no fundo, eu não conhecia ele ainda, tá? E ele pregava forte assim, sabe? E eu fiquei apavorado com aquilo, e aquilo virou um cristal e 3 anjos circulavam. Aquilo como se abriu assim, eu vi os 3 anjos circulando, lá em cima, circulando, voando, né? E eu me apavorei, não era minha igreja. Eu fiquei bobo com aquilo, sabe? Meu Deus, que loucura é essa? Aí eu fui lá, fiquei apavorado, primeiro fiquei em pânico, porque o cara que fala que vê bola de fogo e fala, cara, eu vi 2 bolas de fogo, cara, isso não é normal. Quando acontece uma coisa dessa, tu entra em pânico, cara. Eu achei que é loucura. Eu fechei os olhos, fui lá, fechei os olhos e fui orar. Eu abri os olhos assim, cara, tava tudo normal, tava tudo no chão, beleza. Aí, eu lembro que eu tava orando, mas eu fechei os olhos de novo, né? Quando eu fechei os olhos de novo, aí eu olhei assim, eu escutei como se fosse assim um vento. O vento assim entrou, e meu Deus do céu. Eu levantei assim, né? Aí eu fiquei assim, né? Aí eu fiquei de pé assim, eu fiquei assim, ó.
Fiquei orando, fiquei orando, fiquei orando, fiquei orando. Meu Deus, que é isso? Meu Deus, que é isso? Eu tô maluco, tô maluco, tô maluco, tô maluco. Aí, cara, eu com os olhos fechados, eu vi um homem de fogo aparecer. Cara, eu tô falando isso porque eu não contei pra ninguém, tá? Nunca contei pra ninguém isso, tá? Mas foi o primeiro momento, assim, que eu senti uma coisa louca, mesmo, assim. Era um homem com uma bola, era um homem com, como se fosse um homem de fogo, assim, aquele homem de fogo do Quarteto Fantástico. E uma guriazinha começou a falar em língua. E aquela bola de fogo passou pela guriazinha e começou a atravessar as pessoas. E cada vez que atravessava uma pessoa, criava uma nova pessoa de fogo. E aquelas pessoas de fogo começaram a passar umas às outras, umas às outras, umas às outras, umas às outras. E eu assim, olhando aquilo com o olho fechado, sabe? Meu Deus, cara, o que é isso? Aí um daqueles ser parou do meu lado e falou assim: tu me vê? Tu não te prostra? Falou assim. Falou assim, sabe? Na mesma... Tu me percebe eu aqui? Ele falou assim... E tu não se prostra? Ele falou assim, sabe? Cara, na mesma hora eu caí no chão e não levantei mais. Até o fim da igreja, eu nunca mais saí dessa igreja. Assembleia de Deus da minha cidade. E pra mim aquele pastor é um santo. É um santo, é um santo. Eu não consigo pensar que ele não é um santo, porque ele que era o cara que tava pregando lá. Eu sou fraco na fé nessas coisas, meu irmão. Eu endeuso um pouco as pessoas, sabe? Tá bom, gente? Eu amo vocês, tá? Ai, tô falando todas as minhas experiências, cara. Eu nunca falei nem pra psicólogo isso, porque eles acham que a gente é louco, né? Ai, que bom falar, gente. Bom se libertar disso, tá? E é bom que essa live vai ser deletada, né? Só vocês que ouviram. Amo vocês, tá, meus amores? Amo vocês. Vocês são demais, tá bom? Amo vocês. Tem que desligar, senão o TikTok me pega, tá? Segue o meu canal lá, Falando com Anjos. Qualquer pergunta, manda pra mim. Se você seguir, amanhã tu recebe a chamada pra vir assistir a live, tá? Amo vocês, meus amores, tá? Tchau, tchau.